Fala abençoado, tudo bem? Sou o Diácono Décio Góes e eu queria partilhar com você que está agora aqui no meu canal, falar sobre o fim dos tempos, mas de uma forma muito clara, muito simples, sem muita fantasia. Hollywood adora isso, e também muita gente dentro das diversas igrejas abordam com um pouco de ficção, de fantasia, mas eu quero falar desse tema com você à luz da Palavra de Deus. Vamos lá? Abre a tua Bíblia, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. No que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e nossa reunião com Ele, rogamo-vos, irmãos, não vos deixeis facilmente perturbar o espírito e alarmar-vos nem por alguma pretensa revelação, nem por palavra ou carta, tidas como procedentes de nós, e que vos afirmassem estar iminente o dia do Senhor. Ninguém de modo algum vos engane, porque primeiro deve vir a apostasia, e deve manifestar-se o filho da iniquidade, o homem da perdição. Palavra do Senhor, graças a Deus. Veja, para que tudo isso aconteça, é preciso que a sociedade, até então cristã, nesses 2000 anos, é preciso que a sociedade tenha uma grande mudança de mentalidade, de cultura. Eu não sei se você percebeu que de 1700 para cá, os eventos vêm sendo contados de forma diferente. Isso mesmo, principalmente os eventos que envolvem a fé, Jesus Cristo e a Igreja Católica. Sim, hoje as pessoas que mandam no mundo, mandam na sociedade, elas tentam desconstruir a verdade, desconstruir as autoridades. Já reparou como falam mal, principalmente a imprensa, parte da imprensa, não vamos generalizar, né? Parte da imprensa adora falar mal de autoridade, de político, sei que a maioria dá motivo para isso, mas queira ou não queira, diz a própria palavra, são autoridades, merecem o nosso respeito. Se a gente não gostar do trabalho deles, próxima eleição, mandamos embora. Mas percebe como eles gostam de falar disso? Como grande parte da imprensa adora falar mal da Igreja Católica? Sim, não das outras, mas tem um amor muito grande em falar mal da Igreja Católica. Falar mal da autoridade eclesiástica. Ai, aquele padre, aquele bispo, ai, aquele diácono. E também as autoridades em geral, polícia. Temos policiais corruptos? Óbvio que no meio tem, mas não é porque temos alguns que todos eles são corruptos. Mas as pessoas que estão por trás disso tudo, para que aconteça essa mudança de mentalidade, elas precisam desconstruir as autoridades, de forma especial polícia, igreja e governantes. Desconstruir ideias. Eles tentam desconstruir ideias, como por exemplo, uma luta grande nos últimos tempos que a igreja e o povo de Deus têm travado é contra a tal da ideologia de gênero. O que eles querem? Eles querem dizer que o sexo biológico do homem e da mulher não quer dizer nada. A pessoa tem que escolher, ao ponto de, nos últimos governos federais do Brasil, quiseram colocar dentro do Ministério da Educação isso. Graças a Deus não passou, né? Qual é a ideia deles? É que a criança descubra o que ela é. Ela não nasce menino nem menina, mas ela descubra o que ela é, né? A Suécia foi o primeiro país do mundo a reconhecer, a aceitar a ideologia de gênero. E para você entender, a partir do momento que eles aceitaram isso, que começou a ter, ao invés de banheiro masculino e feminino, a ter um terceiro banheiro também para pessoas de gênero, aumentou absurdamente o número de estupros na Suécia. Nos Estados Unidos, um homem de 56 anos foi preso porque ele molestava sexualmente crianças de 6 anos de idade. E na frente do juiz, o que ele dizia? Ele dizia que ele se sentia com 6 anos de idade
e que sentia atração por pessoas da mesma idade dele. Absurdo? Absurdo para mim e para você, que vivemos procurando viver segundo a luz do Evangelho. Mas para o mundo sem Deus que está aí fora, não é absurdo nenhum. Judith Butler, a maior defensora da ideologia de gênero no mundo, certa vez ela disse, presta atenção, se não houver um meio adequado para falar de ideologia de gênero, o tema não se cria. E eles lutam tanto com isso que acabam incutindo no coração das pessoas. E onde é que eles entraram? Eles precisam criar uma nova sociedade, uma nova mentalidade. E de que forma melhor? É infiltrando-se nas escolas, nas universidades. Já reparou que a maioria dos professores universitários são de esquerda? Tem um pensamento aberto com relação principalmente à sexualidade? Pois é. E lá eles acabam tendo uma nova ideia, um novo pensamento, criando uma sociedade com uma nova cultura, diferente daquela que até então nós vivíamos na Terra. Mas não apenas nas escolas e universidades, né? Porque você sabia que até há pouco tempo atrás quem decidia a grade curricular na escola pública no Brasil não era o Ministério da Educação, e sim a ONU? Pois é, vinha tudo preparado da ONU e o professor que é um herói para nós, ele era obrigado a dar aquilo ali. E irmãos e irmãs, você que me acompanha, até 1930, na escola pública no Brasil, uma criança, um jovem, estudava 6 idiomas. Hoje, é difícil você encontrar um jovem, um adolescente, que fale corretamente o português. Por quê? Porque este emburrecimento da sociedade é proposital. Não é à toa, é proposital. O jovem, o adolescente, o adulto hoje vive dentro das redes sociais, perde tempo nas redes sociais, não estou falando mal, é ótimo também para evangelizar, para a informação, mas o nosso povo vive 24 horas por dia nas redes sociais, quando deveria olhar para outros assuntos importantes. Para mudar a mentalidade do povo, é preciso então entrar, e eles entraram, na cultura, nas artes, na música, nas novelas e nos filmes. Você pode reparar, no meio desse seleto grupo que eu citei agora, como nós temos pessoas que pensam diferente, e eles dizem que é para frente aberto, mas sem Deus. O homem de hoje, o homem que está sendo projetado, é um homem que tem espiritualidade, mas que não tem religião. Por quê? Porque eles dizem que a religião escraviza. Será? O que seria do mundo se não fosse a Igreja Católica? A Igreja Católica criou o primeiro hospital do mundo, a primeira universidade do mundo. Quando surgiu a AIDS nos Estados Unidos, lá no começo da década de 80, nenhum hospital público ou privado quis atender os doentes, foram as freiras católicas que cuidaram. Se hoje a Igreja Católica saísse toda do continente africano, 6 em cada 10 hospitais seriam fechados. Veja, nós temos que tomar cuidado com as teologias que tentam diminuir a Deus. Tem razão em tudo. Não. Deus é o centro de todas as coisas. Esse caos que está se criando, né? Nós vamos para as redes sociais e é todo mundo criticando, ninguém olha por nós, e uma briga, e palavrão, e xingamento. Tudo isso é proposital, meus irmãos. A falência das instituições, tudo isso é proposital. Porque precisa o mundo entrar em falência para que apareça aquele que nós acabamos de ler na palavra, o anticristo. Quando em 2007 Bento XVI esteve no Brasil, ele veio justamente para denunciar o relativismo religioso.
O meu padre é legal enquanto ele fala aquilo que eu gosto de ouvir. Não. O padre não está lá para falar aquilo que eu gosto de ouvir. Não. O padre está lá para falar aquilo que a palavra de Deus ensina, que a igreja ensina há 2000 anos. E que eu tenho que respeitar. Estamos vivendo um tempo de letargia. Sim, letargia. Muitos cristãos de braços cruzados vendo o caos tomar conta do mundo. E parece que não se percebem que a palavra de Deus está acontecendo, meu irmão e minha irmã. Estamos vivendo um tempo de apostasia. E a apostasia, ela se divide em 4 momentos. Primeiro, a dúvida. Eles tentam colocar na nossa cabeça, incutir na nossa mente dúvida. Será que realmente o que a Igreja Católica fala, será que isso não é gagá? Será que o Papa tem razão? Então, muito cuidado. Eles tentam semear a dúvida no coração do fiel. Segundo, o esfriamento. Olhemos para o lado. A fé se esfriando. Muita gente já não prefere mais ir à igreja. Fala, igreja para quê? Faça minha confissão em casa, assista a missa aqui por casa, tudo bem. Não vou ajudar os outros porque é ele que se vire. O esfriamento da fé, o esfriamento do amor, até como aquela música, né? Ado a ado, cada um no seu quadrado. Terceiro, o afastamento. Eu decido tomar novos caminhos. Não quero mais andar segundo a lei de Deus. Não quero mais andar segundo a lei da igreja. Não, a igreja diz, agora o mundo moderno, não, para quê? Então, o terceiro é afastamento. Afastamento de Deus, afastamento da comunidade, afastamento dos irmãos. É um sinal, é o terceiro sinal da apostasia. E o quarto sinal da apostasia, que é esse afastamento de Deus, é o ressentimento. Me afasto da comunidade, abandono a vida de comunidade por mágoas. Porque o padre não falou meu nome no microfone. Porque aquela pessoa, eu olhava tanto para ela e ela não virou as costas para mim. Começa a me afastar da vontade de Deus, começa a olhar para o meu próprio umbigo. Por isso, meu irmão e minha irmã, em poucos minutos aqui o diácono quis trazer para você a apostasia, que é o primeiro momento do final dos tempos. Acompanhe nossos próximos vídeos. Vamos ainda falar sobre a nova ordem mundial e o novo mundo, que já começou. No terceiro momento vamos falar sobre aquele que a própria palavra de Deus diz que é o anticristo. E depois falamos então da vitória de Cristo sobre o anticristo e todos aqueles que deram as costas para Deus. Espero ter te ajudado. Vigilante, simples como as pombas, astuto como as serpentes, diz nosso Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.